Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje nós vamos conhecer a trajetória de uma das micro franquias que mais cresce no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o fundador e presidente da Doutor Resolve, o Davi Pinto. Tudo bom, Davi? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer em recebê-lo aqui e estamos ansiosos para conhecer como é que se faz uma trajetória de 0 a 500 franquias em apenas 2 anos. Me fala um pouco sobre a Doutor Resolve. A Doutor Resolve começou de uma dificuldade na reforma do meu imóvel em 2010. Eu costumo brincar que eu fiz 3 coisas ao mesmo tempo que eu não recomendo a ninguém ao mesmo tempo, né? Que é reformar um imóvel, abrir uma empresa e me casar. Só simultaneamente? Simultaneamente, são 3 coisas maravilhosas, mas faço uma de cada vez. É bom aguardar um pouquinho. Não foi o meu caso, foi uma baita correria, mas foi muito positivo, porque dessa correria toda surgiu a Doutor Resolve e, na verdade, ela nasceu realmente de uma dificuldade que eu tive no apartamento de contratar um pedreiro, um eletricista. Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, né, de chamar um... Todo mundo que tem um apartamento ou uma casa já passou por isso. Né, porque agora tem a Doutor Resolve, mas naquela época ainda não tinha e a gente vivia aí pedindo indicação para um, para outro e de olho nas oportunidades, com a dificuldade enfrentada, eu falei, não, eu vou criar uma empresa para resolver esses problemas de pequenos reparos e reformas. Foi a Doutor Resolve a ideia principal de reunir em uma única empresa os profissionais que todo mundo precisa na hora de uma dificuldade aí, num reparo, uma reforma no imóvel, como o eletricista, pedreiro, encanador. E aí a gente foi aos poucos formatando o negócio, a gente foi aos poucos atendendo, montamos uma unidade piloto lá em São José do Rio Preto. Essa unidade foi crescendo, a gente ampliou, hoje tem uma baita estrutura lá na cidade, mas a gente começou muito pequenininho, muito, eu diria, sem grandes pretensões. Davi, então você começou a Doutor Resolve quando encontrou os problemas na reforma do teu apartamento. Resolveu chamar o sogro, né, que é engenheiro elétrico, e montar uma unidade própria. Quanto tempo você operou essa unidade até começar a operação de franquia em si? Pedro, tudo na minha vida é muito rápido. Eu sabia que ao lançar um conceito como a Doutor Resolve, rapidamente eu seria copiado. Eu não poderia demorar muito tempo. Mas o negócio ele foi tão promissor, ele já mostrou para o que veio de imediato. Porque já nos primeiros meses a gente já tinha um faturamento bastante expressivo na unidade própria. E isso originou, isso nos possibilitou, melhor dizendo, vender essa ideia. Qual que é a receita de sair de uma unidade própria, em 3 meses começar a franquear, em 2 anos chegar a 500 unidades? A gente não tinha essa pretensão. Na verdade, eu sempre soube que o mercado estava muito aquecido. O mercado de franquias hoje vai muito bem, obrigado. O mercado da construção civil está muito bem, apesar de algumas oscilações, mantém um nível de emprego elevado, mantém investimentos elevados, mas eu não imaginava esse crescimento todo. A receita disso tudo, eu acho que é uma conjunção de vários fatores. Havia uma demanda reprimida muito grande para esse segmento? Uma demanda reprimida, e existe um dado muito importante que pelo menos uma vez por ano, o imóvel vai ter algum tipo de problema. Então, se a gente falar aí só de imóveis residenciais, nós estamos falando de 90 milhões de imóveis. Então, são 90 milhões de solicitações ou 90 milhões de problemas que podem acontecer por ano. Então, eu atribuo a demanda reprimida, eu atribuo o nosso crescimento, a escolha do nome. Eu acho que o nome foi bastante feliz. Doutor Resolve é um nome que remete rapidamente, ele tem uma questão lúdica e também a questão do resolver. Poxa, eu preciso de alguém que resolva, aqui o problema. Então já veio de encontro. Eu acho que foi realmente um momento mágico, um momento muito especial. E aí a gente, em 2011, para ajudar, veio a novela do Pereirão, com a novela Fina Estampa da TV Globo, para nos ajudar ainda mais. Uma mulher que fazia manutenção. Sim, e a gente explicava o que era um negócio do Doutor Resolve, falando, olha, sabe a novela do Pereirão? Então, é isso que a Doutor Resolve faz. E a gente acabou sendo apelidado da franquia do Pereirão. Falando da franquia do Pereirão, qual que é o perfil do franqueado? É um sonhador, é uma pessoa que, na maioria das vezes, nunca teve nenhum tipo de empreendimento, nunca empreendeu. Tem bagagem na área de construção civil ou não? No nosso caso, 80%, 90% não tem. A maioria esmagadora não tem conhecimento na área da construção civil. Enxerga uma oportunidade, ele é um empreendedor
que está de olho e está atento a essa oportunidade. Qual que é o nível de investimento que esse franqueado tem para começar a operar versus faturamento, retorno sobre investimento e royalties? Bom, vamos lá. O investimento parte de 40 mil até 130 mil reais. Vai depender da região onde ele está localizado. Cidades pequenas, cidades maiores? maiores, bairros, regiões maiores e mais valorizadas. Uma informação importante é que o nosso franqueado é da classe C, mas o público-alvo da Dr. Resolve é classe A e B. Tá? Então eu sempre digo isso porque é a classe C que atende A e B. Então a gente está falando de capital de 40 a 130 mil reais. Sim. Faturamento? Faturamento, ele na média 40, 50 mil reais. Eu tenho franqueados hoje com faturamento perto de 200 mil, mas são franqueados que já estão há mais de um ano operando, franqueados que acabam pegando reformas maiores. São fora da curva. Fora da curva. Não dá para a gente seguir. Falar de média, e quanto tempo ele leva para chegar nesse faturamento de 40 a 50 mil reais? Olha, o payback ocorre aí a partir do 12º mês. Tá? Então ele leva um ano para começar a ter o payback. Exatamente. Tá, ou seja, retorno sobre o investimento dele. Perfeito. E a rentabilidade que dá uma franquia? Então, a rentabilidade é maravilhosa. Eu acho que isso também explica esse crescimento todo, né? Na média, 30% a 40%. Então, sobre um faturamento de 40 mil reais, ele vai ter uma rentabilidade líquida lá de 12 a 16 mil reais. Perfeitamente. É por isso que talvez tenha crescido tão rapidamente. E essa é uma característica importante, porque assim, o nosso franqueado sempre foi funcionário executivo. Naturalmente, a carreira executiva tem suas limitações. Então, quando ele começa a empreender, quando ele monta uma franquia do Dr. Resolve, ele começa a ver as oportunidades surgindo. A gente tem franqueados que no primeiro mês recebem de solicitação 200, 300 mil de orçamentos. Então ele tem ali uma demanda bastante reprimida, ele percebe isso, essa situação que a gente viveu, né? Quando ele monta, ele já percebe que tem um filão na cidade ali muito grande e ele vai desenvolvendo, vai ter uma possibilidade de ganhos. Tem franqueados que em 4 meses retornam o capital investido, é muito Davi, rápido. e como é que você faz para manter um fluxo contínuo de profissionais para trabalharem nessas franquias? Você me falou um pouco antes da entrevista que vocês já estão com 10 mil profissionais nessa rede com 500 franquias. E como é que você faz isso no momento de apagão de mão de obra, especialmente na construção civil? Em fevereiro de 2011, nós vendemos 67 franquias em um mês da Dr. Resolve. E aí, como conseguir essa mão de obra para inaugurar tantas lojas? Foi quando surgiu a ideia da gente criar a primeira escola de formação de mão de obra para a construção civil, que é o Instituto da Construção. O Instituto da Construção ele foi inaugurado efetivamente em dezembro de 2011. Hoje nós estamos com 50 franquias vendidas. Capacitação pura. Capacitação pura. É uma escola para formar o pedreiro, eletricista, pintor, encanador, mestre de obras, gesseiro. E os profissionais pagam para fazer esses cursos? E os profissionais pagam para fazer esses cursos. Na média, custam quanto esses cursos? R$ 1.500. Na média, naturalmente, curso parcelado. De quanto tempo? De 6 meses? Varia de 7 a 12 meses. E o que é interessante, a franquia do Instituto da Construção, ela veio para formar essa mão de obra para a Dr. Resolve, prioritariamente, porque é uma empresa do grupo, mas o mercado em geral vem procurando o Instituto da Construção para formar essa mão de obra, construtoras, empreiteiras. Então, o cliente, eu acho que quem ganha mais com isso é o cliente do Dr. Resolve, que vai poder chamar um profissional com uma marca, com uma empresa por trás e com um treinamento também por trás. E quantos alunos vocês estão capacitando por mês? Olha, na nossa unidade própria em São José do Rio Preto, a gente tem 700 alunos hoje matriculados. E essas outras franquias que estão inaugurando mantêm também uma média, tá, de 80 a 100 novas matrículas todo mês. Olha só. Então é bastante expressivo. Então realmente a gente está falando de um caso de uma demanda reprimida. É muito grande. Absurda e que você chegou na hora certa, no lugar certo, com uma proposta adequada ao mercado. Sem dúvida. E eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão, né? Hoje a Resolve Franchise tem uma equipe de 100 colaboradores diretos. Além dos 10 mil que trabalham nas franquias, nós temos essa estrutura. A gente oferece todo o treinamento para o franqueado. Eu tenho um estúdio de TV dentro da nossa sede, onde a gente está sempre levando boas práticas. A gente tem programas semanais aí com os franqueados da rede. A gente promove videoconferência, a gente está sempre próximo, porque realmente ter esse crescimento todo, a gente tem alguns desafios
E o Brasil é muito grande. Muitos, né? Muitos desafios. E então a gente investiu bastante na consolidação do nosso negócio, no suporte que é dado ao franqueado, sem contar a mídia, todo o trabalho que é feito também, para que a marca se torne bastante conhecida e que o franqueado tenha, eu diria, muita paixão pelo negócio e possa falar que a Doutor Resolve, o Instituto da Construção, é o sobrenome dele. Davi, quais são as metas para 2012, 2013? 2012 a gente deve encerrar com 600 franquias da Doutor Resolve e por volta de 70 unidades do Instituto. A meta nossa para 2015 é chegar a 1.000 franquias da Doutor Resolve e pelo menos 200 do Instituto. Olha que maravilha, hein? Então, olha, que você capacite muita gente, parabéns pela operação. Eu que agradeço. Tenha muito sucesso. Eu que agradeço, um prazer. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos num próximo programa. Até lá!